Olá, pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início, então, à nossa aula gravada de número 16. Hoje nós vamos dar continuidade na apostila do volume 2, página 58. Então, vocês já podem ir pegando a apostila de vocês. Na página 58, vamos falar sobre triângulos. Vamos relembrar algumas coisas que já estudamos nos anos anteriores, certo? No sexto ano, e vamos aprofundar um pouco no assunto, tá? Então, deixa eu apresentar minha tela para vocês. Caso aconteça de cair a internet, vai continuar gravando, tá certo? Vocês só adiantem um pouquinho o vídeo que já continua, já volta novamente a participar, tá? A ter a aula, tá bom? Então pode acontecer essas coisas aí, porque devido à instabilidade da internet, tá bom? Então eu estou gravando a aula, né? E a gente vai fazer essa apresentação da tela para vocês aí. Bom, como vocês estão vendo aí, nós vamos estar trabalhando com os triângulos. Então, vocês já abriram, né, na apostila de vocês, na página 58, e aí vocês vão estar vendo o conteúdo. Triângulos. Tá. A palavra triângulo, o que ela representa para mim? Uma figura geométrica, certo? Três, ângulos. Então, quer dizer que é uma figura que possui três ângulos. Triângulo, tá? Então, ele é um polígono, né? Que nós já aprendemos no sexto ano, certo? É uma figura geométrica fechada, tá? Formada por segmentos de retas que possuem três lados, três ângulos e três vértices, ok? Então, o triângulo, né? Ele tem uma característica que determina o seu nome, tá? A sua nomenclatura. Aí ela sofre classificações. O triângulo ele é classificado quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos. Então, nós temos várias formas de se identificar um triângulo, né? Então, nós temos os triângulos, certo? Que são chamados de triângulos equiláteros, que são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida. Tá? Temos os triângulos isósceles e temos os triângulos escalenos. Isso é em relação às medidas dos lados, tá? Então vamos só acompanhar a leitura da apostila aqui para que a gente possa conversar sobre essas classificações. Uma das formas geométricas planas mais utilizadas pelo ser humano em suas construções é o triângulo. Isso provavelmente em virtude de suas propriedades. Na construção de telhados, geralmente utiliza-se o formato triangular, porque o triângulo é uma figura rígida. O que é uma figura rígida? É uma figura firme. Se você formar as construções sobre triângulos, elas não se desfazem, tá certo? Uma parte apoia a outra, dando firmeza, rigidez. Você sabe o que significa isso? Para responder essa pergunta, pegue canudos de plástico, coloquem as pontas de um deles dentro do outro e os utilize para representar um triângulo e um retângulo. Em seguida, pressione os lados e os vértices de cada um e desenhe ao lado uma das formas assumidas por elas após esse movimento. Então, vocês estão vendo aqui na figura 1 os canudinhos verdes. Então, esses canudinhos verdes, se você pressionar ele de qualquer lado, ele não vai se movimentar. Ele vai ficar uma figura firme. Agora, já a figura 2 em laranja formou um retângulo. Isso significa que se eu pressionar qualquer um dos cantos desse canudo, a figura ela vai se movimentar. Ela não tem a rigidez, ela não tem a firmeza. Tá certo? Então, aqui do lado, né, tem uma possível forma, quando você aperta o retângulo em uma das pontas, ela vai deformar, entendeu? Ela pode dar esta forma colocada para vocês aqui, tá bom? Então, na página 59, nós vamos estar agora observando
as classificações que eu estava falando para vocês. Então, uma figura geométrica triangular, ela pode ser classificada conforme a medida dos lados. Então, aqui neste triângulo vermelho, para vocês, vocês vão ver que todos os lados medem 4 centímetros. Então, ela é uma figura chamada de triângulo equilátero, porque todos os lados possuem a mesma medida. Na figura laranja, nesse triângulo laranja, nós vamos perceber que dois lados medem 3,7 centímetros e um lado mede 6 centímetros. Então, nós vamos ver que dois lados com a mesma medida e um lado com medida diferente, ele é chamado de isósceles, certo? Então, o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados com medidas congruentes. Congruente quer dizer iguais, mesma medida. E no terceiro, nós temos um triângulo que está em roxo, né? Ou em azul aí. E ele possui todos os lados com medidas diferentes. Então, aqui mede 5, o MH mede 5, o HG mede 4 e o GM mede 8. Tá certo? Então, quer dizer que todos os lados com medidas diferentes, ele vai ser chamado de escaleno. Certo? Então, olha lá. Então, aqui tem as definições, ó. O ABC tem todos os lados congruentes, portanto, é um triângulo equilátero. DEF, que é o laranja, apresenta dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida, portanto, é um triângulo isósceles. E o HGM não tem lados congruentes, todos os lados diferentes, com medidas diferentes, portanto, é um triângulo escaleno, tá certo? Então, vocês vão observar aí, tá, que essa é a classificação quanto à medida dos lados. Quanto à medida dos lados, ele pode ser classificado dessa forma. E aí nós vamos relembrar, né, que os triângulos, eles também têm uma medida, quanto à medida dos ângulos, certo? A gente já vai ver isso daí. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais do nosso estudo, tá certo? Sobre os triângulos, agora nós vamos comprovar uma propriedade das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Olha lá, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, lá no material de apoio de vocês, tem uma figura, certo? Lá na página 5 do material de apoio de vocês, tem essa figura aqui. Deixa eu sair daqui, né? Para a gente apresentar aqui para vocês, ó. Deixa eu fixar aqui, para que eu possa ver aqui, ó. Tá vendo? Olha só, essa aqui é a figura que está lá para vocês, ó. Tá vendo? É esse triângulo cor-de-rosa aqui, ó. Tá? Vocês vão recortar do material de apoio e a gente vai recortar esse triângulo aqui, ó. Aonde está passando a tesourinha aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês vão lá, dar um pause no vídeo e vão recortar. Enquanto isso, eu recorto o meu aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos recortar essa figura aqui para vocês verem o que ela vai formar. Para que vocês entendam esse tema que está proposto para vocês aí, tá? Então, nós estamos recortando. Deram um pause, agora voltam, vamos recortando o triângulo, tá? E depois de recortado o triângulo, nós vamos ter ele nesta posição aqui, ó, tá? Uma vez recortado o triângulo, vocês vão pintar os seus ângulos, tá? Vocês vão pintar os ângulos. Então, nós vamos pintar esses ângulos, olha. Tem o ângulo C, que é para ser pintado. O ângulo C. Depois o ângulo B e o ângulo A. Tá? Então, vocês vão pintar os ângulos que estão para vocês aí, referente
a este triângulo. O triângulo possui 3 ângulos. Então, nós temos que pintar os 3 ângulos que são formados, tá, por esse triângulo. Então, nós estamos pintando este triângulo, os ângulos deste triângulo, para que a gente comprove, ou seja, para que a gente veja a soma dos ângulos internos de um triângulo. Somar os 3 ângulos. Certo? É uma propriedade, mais um conhecimento que nós vamos ter. Então, aqui está pronto para vocês, olha só. Tá? Eu pintei os 3 ângulos deste triângulo. Tá? Eu pintei os 3 ângulos. Agora, nós vamos cortar este triângulo na linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos separar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Nós vamos separá-los daqui, tá? Então, nós vamos cortar. Vocês podem ir dando pause no vídeo para que vocês façam, né? Com mais tranquilidade, tá? Para que vocês consigam fazer. Depois de cortado, aí a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Eu posso pegar os 3 ângulos que eu tenho, certo? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C e posicionar dessa forma, tá? Então, quando nós posicionamos os 3 ângulos, olha só, o A, o B e o C, certo? Ele forma um ângulo de quantos graus? Um ângulo de 180 graus, tá certo? Se eu juntar os 3 ângulos, ó, o A, o B e o C, ele vai formar uma meia circunferência, uma meia volta. Então, significa que a soma dos 3 ângulos de um triângulo vai ser qual medida? 180 graus. Certo? 180 graus. Então, quando nós fazemos isso, vocês podem colar isso aqui no caderno de vocês, tá? Pode posicionar na mesa, né? E colar no caderno de vocês isso aqui, tá bom? Então, olha lá. Somando o A mais o B e mais o C, os 3 ângulos, ele formou um ângulo de 180 graus, tá? Então, aqui, se eu pegar, marcar bem certinho, juntar eles aqui, ó, eles vão fazer um ângulo aqui de 180 graus, tá bom? Isso é o que está representado para vocês no desenho, tá bom? Então, olha lá, eu vou voltar a compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem aqui essa situação. Então, aqui, vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo... Já vai abrir, vamos lá. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Olha lá. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Estão vendo aqui que ficou roxinho aqui, ó, o A, o B e o C? São os ângulos que nós fizemos ali no material de apoio. Então, se eu somar todos esses 3 ângulos aqui, a soma dos 3 tem que ser 180 graus. Então, nós falamos assim, ó, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, tá certo? Então, ele fala assim, ó, qual a medida dos ângulos obtidos por medida de A, mais a medida do ângulo B, mais a medida do ângulo C? Então, vocês podem completar aí, ó, 70 mais 65 mais 45 é igual a 180 graus, tá certo? Completem a apostila de vocês. Aí depois ele fala, né, para vocês desenharem, né, um triângulo qualquer e repetir o processo, tá? Para comprovar, tá? Mas vocês podem escrever ali, ó, que a pergunta é, o que você pode concluir em relação à soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? Então, vocês podem escrever, ó, que a soma das medidas internas de qualquer triângulo é sempre 180 graus, certo? A soma das medidas internas de qualquer triângulo, dos ângulos, né, internos de qualquer triângulo, é sempre 180 graus. Isso é uma característica, uma propriedade dos triângulos, tá certo? Para comprovar isso, nós vamos prosseguir aqui na apostila de vocês, tá? No finalzinho da página 59, e nós vamos observar os ângulos internos de cada triângulo aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo ABC,
que está em verde, eu tenho o DEF, que está em rosa, e eu tenho o MGH, ou GHM, né, que está aqui em amarelo, tá certo? Esses três triângulos, a soma dos ângulos internos tem que ser sempre 180 graus. Então, vamos lá, completando a tabelinha, ó, o ABC é o verde, então 60 mais 60 mais 60, quer dizer que 60 vezes 3, né, vai dar 180 graus, tá? Então, a soma das medidas dos ângulos internos é 180. Olha o rosa, ele é 90, 45 e 45. Então, 90 mais 45 vai dar 180 graus também. E o GHM, que é 127 mais 23 e mais 30, ele vai ser também 180 graus. Então, nós comprovamos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Ok? Aí nós temos a classificação do triângulo quanto à medida dos ângulos também, assunto que nós já estudamos no 6º ano, tá certo? Então, olha lá, um triângulo que possui todos os ângulos internos menores que 90 graus, que é o caso do ABC aqui, ó, tá? Ele é chamado de acutângulo, certo? O triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá certo? Ele é chamado de triângulo retângulo, que é o caso do cor-de-rosa, que é o DEF, tá certo? E depois nós temos o triângulo GHM, certo? Que possui todos um ângulo obtuso, olha lá, ó, um ângulo obtuso, ele é chamado de obtusângulo, tá na próxima página de vocês, na página 60. Olha aqui, olha só. GHM tem um ângulo obtuso, portanto, é um triângulo obtusângulo, tá? Então, o que nós vimos aqui? Nós relembramos as medidas dos ângulos, nós relembramos a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. Equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Escaleno, todos os lados com medidas diferentes, certo? Relembramos as medidas dos ângulos, né? A classificação quanto à medida dos ângulos de um triângulo. Um triângulo com todos os ângulos internos menores que 90 graus é acutângulo. Aquele triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E aquele que possui um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, ele é classificado como obtusângulo. E aí nós aprendemos mais uma coisa, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. O que é? Somando todos os ângulos internos de um triângulo, tem que ser sempre 180 graus. Tá certo? Sempre 180 graus. Ok? Então, aqui, ó, a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Tá? Então, é isso que nós aprendemos até aqui. Depois a gente vai, nas aulas ao vivo, a gente vai evidenciar, vai explicar melhor um pouquinho, né? Retomar com vocês, tá? Mas fica já abordado o assunto. Outra coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre as condições de existência de um triângulo, tá? Condição para existir um triângulo. Qualquer triângulo eu posso fazer e eu posso dizer que é um triângulo? Não, não. Eu tenho que observar isso daqui. Um triângulo, ele só é possível, certo? Quando a soma de 2 lados é maior que a do terceiro lado. Tá certo? Então, é uma condição de existência do triângulo. Tá certo? Condição de existência do triângulo. Então, olha lá. Será possível construir triângulos usando medidas quaisquer para os seus lados? Tá? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos observar. Tá? Olha, se a estrutura formar um triângulo, escreva S para sim, ou N, caso não consiga. Tá? Então, vocês vão observar, se eu tenho um triângulo que possui um lado com 5 centímetros, um lado com 100 centímetros e um lado com 10 centímetros, ele é possível construir? Tá? Então, vocês podem ver. O que eu estou querendo dizer para vocês? É assim,
Um triângulo, tá? Ele só é possível ser formado, tá? Por exemplo, olha só. Então, presta atenção. O triângulo ele só é possível ser formado se eu tenho dois lados, a soma de dois lados for maior que a do terceiro lado. Certo? Então, vocês estão vendo que as minhas duas canetas é maior que o meu lápis. Vou pôr aqui na parede, né? Deixa eu ver qual que é o lado melhor. Aqui, ó, para vocês enxergarem, tá? Então, eu tenho as duas canetas é maior do que o lápis, tá certo? Então, a soma de dois lados tem que ser maior que a do terceiro lado, tá? Ele pode estar nessa posição, ele pode estar nesta posição, pode estar nesta posição, tá certo? Ele sempre vai ser um triângulo, ó, tá? Ele sempre vai ser um triângulo, ok? Então, nós temos os triângulos formados, tá certo? Formados, e esses triângulos, então, ele identifica para mim o quê? Que a soma de dois lados, esse mais esse, tem que ser maior do que esse aqui, tá certo? Sempre, sempre, tá? Então, esse aqui pequeno com esse grande aqui, que é o vermelho, tem que ser maior que o do azul, tá certo? Se eu somar o azul com o lápis preto, tem que ser maior que o vermelho. A soma de dois lados tem que ser maior que a do terceiro lado. Isso tem que valer para todos os lados, tá certo? Para todos os lados. Então, vamos voltar no exercício lá para ver se a gente entendeu isso aqui, tá? Então, se eu voltar aqui no exercício, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver o seguinte aqui. Voltando para o exercício, nós vamos analisar essas medidas que estão colocadas para nós aqui, ó. Olha lá. Se eu pegar o 5 mais 6, 5 mais 6 dá 11. 11 é maior que 10? Então quer dizer que pode ser. Mas eu tenho que fazer o teste com todos os lados. Então, agora eu somo. 6 mais 10 dá 16. É maior que 5? Então tá valendo. Agora, o que falta somar? O 5 mais 10. 5 mais 10 dá 15. É maior que 6? Então ele é um triângulo. É possível construir um triângulo com essas medidas. Tá certo? Olha lá. 3 mais 4, 7. 7 é maior que 6? 4 mais 6 é maior que 3? Então é possível. 3 mais 6 é maior que 4? Então, olha lá, soma de dois lados é maior que a do terceiro, tá certo? Agora, vamos ver esses dois que estão marcando não. Se eu somar 4 mais 5 é maior que 9? Não, é igual a 9. Então, quer dizer que não dá para construir o triângulo aqui, tá certo? Se eu fizer, ó, 5 mais 9, vai dar quanto? Vai dar 14. É maior que 4? Se eu fizer 4 mais 9, vai dar 13. É maior que 5? Mas tem que fazer relação com os três, tá certo? Com os três lados, tem que somar. Sempre 2 tem que ser maior que o outro, tá bom? Olha, 3 mais 4 dá 7. 7 é menor que 8, então já não dá, tá certo? Então aqui a gente já viu que esses dois aqui não é possível construir, tá certo? Então, condição de existência de um triângulo. A soma de dois lados tem que ser maior que a do terceiro lado, tá certo? Isso a gente tem que fazer teste com todos os lados, tá? Somando 2 e deixando um de fora. Soma outros 2 e deixa um de fora, para ver que a soma dos dois tem que ser maior que a do terceiro, tá bom? Um pouquinho confuso, né? Mas a gente pega o jeito, tá bom? Olha lá, descendo aqui, né, nós temos as perguntinhas da B, ó. O que aconteceu com suas construções? Explique sua resposta, tá? Então, nós não construímos, nós só comentamos, né? Mas nós podemos construir em sala depois, tá? Para vocês conseguirem. Então, aqui tem um passo a passo, né? Com um compasso, usando o compasso, para vocês verem, né? Como que é feito, certo? Então, aqui nós temos, né, a definição, olha, em todo triângulo,
a medida de cada lado é sempre menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, ou ao contrário do jeito que eu falei, a soma de 2 tem que ser maior que a do terceiro. Tá bom? É a mesma coisa. Então, aqui vocês estão vendo, né, que tem a comparação, olha. Retomando as medidas dos triângulos ABC, podemos escrever estas desigualdades. Quer dizer que eles não são iguais. 5 é menor que 3 mais 4. 3 é menor que 4 mais 5 e 4 é menor que 3 mais 5. Tá? Então, a soma de 2 tem que ser maior que a do terceiro lado. Tá certo? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, é isso, pessoal. Nós vamos estar reforçando isso aqui com vocês nas aulas. Certo? Nós vamos estar reforçando isso aqui com vocês nas aulas. E aí, nós vamos estar fazendo alguns exercícios para memorização, né, dessas informações que nós vimos hoje. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima.